Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Nas palavras do teórico político francês do século XIV, Jean Bodin, a soberania não conhece superior ordem externa, nem tampouco igual na ordem interna. Nas suas próprias palavras, soberania é o poder absoluto e perpétuo do Estado-nação. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E para este mês de maio escolhemos o tema à deriva. E olha, não somos de todo como Nostradamus, não conseguimos prever o futuro, mas olhando para os acontecimentos aqui do nosso burgo, não é de estranhar que este título seja verdadeiramente adequado. Aquilo que eu temo é que os acontecimentos nos venham a fazer decidir que a deriva é para maio, junho, julho, agosto e para o resto do ano. Mas voltemos àquilo que é a soberania e o pensamento também dos teóricos e filósofos, de outras épocas. É que no século XVI, um outro francês, de seu nome Jean-Jacques Rousseau, transferiu essa soberania para o povo, enquanto um corpo político que era capaz, através do voto, de transformar ou, de alguma forma, ir orientando os rumos da nação através dos seus eleitos. Mas façamos uma pergunta séria. 2023. Você acha mesmo que em Portugal somos verdadeiramente soberanos e independentes? Alguém consegue acreditar na realidade que aquelas santas alminhas que são eleitas como nossos representantes através daquilo que é considerado por mim, muitas vezes, os mínimos olímpicos da democracia, ou seja, o nosso voto, que essas santas alminhas decidem alguma coisa em nosso favor, sem pressões externas? Bom, eu acho que cada vez mais temos que ter a consciência de que não é isso que acontece. Pode existir muita boa vontade, mas como já alguém dizia, de boa vontade está o inferno cheio. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, esta segunda-feira que dá o pontapé de saída para mais uma semana de conversas, e falando em pontapé de saída, e assumindo eu já há muitos anos ser um sportinguista, lamento imenso que os meus colegas do outro lado da segunda circular não possam ter festejado, mas digam lá que nós não ajudámos a que vocês possam também, através de um empate com o Santa Clara no Estádio da Luz, ser campeões. Mas isso fica para outras calendas. Nada melhor do que começar o programa com os nossos futebols, que é uma daquelas distrações do povo, não é? Porque enquanto nos distraímos com essas coisas, não pensamos em assuntos sérios e
A soberania é um desses assuntos. É nosso convidado de hoje o Nuno Machado, que é o fundador do jornal digital The Blind Spot. Nuno, muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco. Ainda antes de irmos ao tema que é o foco, de facto, do nosso programa, assistimos a este fim de semana ao encontro do Bilderberg aqui em Portugal, um encontro anual rodeado da segurança que é, do secretismo que é. Nunca foi tão importante as nações e os cidadãos voltarem a falar e entender o que é verdadeiramente a soberania? Sim, antes de mais, muito obrigado pelo convite, João Nuno. Sim, eu penso que isso é um dos pontos importantes e, de facto, a percepção que nós temos sobre a nossa autodeterminação e a decisão sobre as políticas a seguir é um bocadinho sobrevalorizada. Provavelmente já ao longo de vários anos que algumas entidades, querendo manter ou ampliar o seu domínio em vários setores, que se reúnem e estrategicamente tentam defender os seus interesses. E essa reunião de Bilderberg é um dos casos, e realmente nós não sabemos muito do que se passa lá, mas claramente é não se pode dizer, não queria dizer um conluio, mas é um arranjar, um discutir de estratégias, o colocar certas pessoas importantes em contacto, e o objetivo, com certeza, que é assegurarem e ampliarem o seu controle, o seu poder, a sua própria financeiro agenda, não é? E de poder, que acaba por ser supranacional e não tem nada a ver com os interesses dos povos, tem a ver com os interesses superiores de cada um deles. É interessante porque eu esta semana estive a falar aqui com o Frederico Duarte de Carvalho. E por falares em políticas, o Frederico, inclusive, acha que não só políticas, mas também são escolhidos políticos para ocupar determinados cargos. Sim, sem dúvida. Portanto, eles têm de ser escolhidos as pessoas que, de alguma forma, possam defender os seus interesses. E, portanto, há esse contacto pessoal, se calhar conhecer melhor as pessoas, ver se são pessoas fiáveis para conseguir levar as suas agendas por adiante. E, eventualmente, até falarem-se já em possíveis cargos noutras entidades, porque depois o que se vê é depois muitas dessas personalidades que tomam algum tipo de decisões polémicas, muitas vezes, depois elas, passados uns anos, estão naquelas entidades que foram beneficiadas exatamente por essas decisões. Portanto, eu penso que... Durante a conversa com ele, nós falámos de uma entidade e de um tipo de encontro que é precisamente a nossa conversa de hoje, que é os famosos encontros de Davos, do Fórum Económico Mundial, em que eu inclusive disse, mas estes não são tão secretos, pelo menos estão abertos à comunicação social. Sendo isto verdade, vamos fazer aqui um percurso. O que é o Fórum Económico Mundial? Como é que surge? Sim, realmente, em relação aos encontros de Bilderberg, tem essa vantagem, que é uma coisa muito mais exposta, em que são expostos e são visíveis muitos desses encontros, as personalidades, toda a agenda é exposta também para o mundo e também é uma forma de influenciar a própria opinião pública. Portanto, tem essa diferença. Basicamente, é uma organização privada, foi fundada em 1971 por Klaus Schwab, um engenheiro e economicista, e vou descrever a missão que eles advogam, basicamente, que é moldar as agendas globais, regionais e industriais, segundo eles, para melhorar o estado do mundo. Depois isso podemos ver mais à frente. Eu diria que também, sem grande controvérsia, poderemos dar uma definição, qualquer coisa deste género, como uma organização de lobby internacional que representa as grandes elites e coloca em contacto os grandes interesses corporativos com os governos mundiais. Portanto, poderá ser uma outra definição. Sim, porque definir agendas regionais sem estar lá eu ou tu, não é os jornalistas, é eu ou tu enquanto cidadão, para poder, através da minha opinião, dizer se é aquilo do interesse ou não da região onde eu estou inserido, torna de facto isto aquilo que é. É um grupo privado de pessoas que se encontra para decidir, eventualmente, sobre os seus próprios interesses. Supostamente eles têm uma visão, que será a visão correta, quer sobre os grandes problemas e riscos que afetam a humanidade,
e ao mesmo tempo eles dão as próprias soluções e entre os seus membros encontram as soluções para os problemas que eles próprios definem, não é? Portanto, é uma entidade que se fecha um bocadinho sobre si própria. Os cidadãos aparecem, obviamente, como sendo as pessoas que eles vão defender e os protegidos, e até eles falam sendo eventualmente stakeholders, mas eventualmente numa fase posterior. Mas, de facto, os cidadãos, há aqui uma ideia que eles são os iluminados e que eles é que vão decidir quais são os problemas, quais são as soluções, que, por coincidência, são trazidas exatamente pelos convidados e pelos seus parceiros, por assim dizer. E depois isso podíamos entrar aqui na parte do financiamento, que eu acho que é uma parte também importante para nós percebermos. Entramos para a parte que tu decidires que devemos entrar, não é? Certo. Porque realmente, quando olhamos para este tipo de entidades, é importante saber de onde é que o dinheiro vem. Pronto, e isto é explícito e realmente a grande vantagem do Fórum Económico Mundial é que muitas destas coisas nem sequer podem ser apelidadas de teorias da conspiração, porque são coisas visíveis, objetivas, pois cada pessoa tirará as suas ilações, mas são coisas que são visíveis. Então, uma das coisas que nós podemos encontrar é como é que se pode ser parceiro, há vários níveis, não é? E então, uma das coisas para se inscrever, eu tenho a dúvida se isto é anual, se é uma taxa fixa inicial, vai entre 60 mil e 600 mil francos. É mais ou menos o valor do dólar, do euro. E depois isto dá direito a vários tipos de acesso, a visibilidade, a participar em certas reuniões e outros não. Portanto, isso é só de entrada. Depois eles encontram-se no encontro de Davos, que é aquilo que, quando o Fórum Económico Mundial tem maior destaque, e aí as taxas, tem-se pagar taxas suplementares que não consegui encontrar, mas pronto, portanto, é uma coisa que provavelmente as grandes elites ainda serão mais, se tornarão mais influenciadoras, porque têm esta capacidade financeira que o próprio sistema que está montado leva a que as pequenas empresas tenham mais dificuldades se querem poder participar e definir os problemas e encontrar-se com os governos. Portanto, está muito orientado, de facto, para aquela elite da elite, não é? Ou seja, para as grandes corporações multinacionais, é isso? Certo. Além disso, é algo que não está tão disponível, mas também há participação financeira de governos e de agências. Por exemplo, numa investigação nos Estados Unidos conseguiu-se apurar que nos últimos 8 anos tinham sido investidos pelo governo americano através de algumas agências cerca de 60 milhões. Portanto, os próprios governos também ajudam a financiar o próprio encontro e a segurança é paga pelo governo suíço, etc. E que nomes é que tu encontras? Qual é a diferença entre um afiliado e um parceiro? Ou este financiamento é feito só por essas entidades? Achas que encontras aqui algum conflito de interesses ao ter as corporações e governos a financiar isto? Eu acho que esse será o grande problema, que é, podemos começar já a falar um bocadinho sobre isso, que é aquilo que eu estava a falar há bocadinho, que é quem vai definir quais são os problemas e, como nós vamos ver, são problemas sempre muito urgentes e que exigem respostas imediatas, são os mesmos, ou estão associados aos mesmos, que já têm as soluções para os problemas. Normalmente são soluções muito caras, muito radicais, e que, obviamente, que os beneficiam. Portanto, eu penso que esse conflito de interesse é muito grande. O grau de participação, eu penso que tem a ver com pequenas participações em algumas reuniões, se calhar tem acesso a alguns contactos privilegiados, nos níveis iniciais terão menos, nos níveis superiores terão mais, e depois na própria definição das políticas e da estratégia e da agenda, não é? Dizer o que é que vai acontecer, não é? No fundo, eles fazem profecias, mas são profecias que eles próprios tornam autorrealizáveis. Eles têm muitos mecanismos para tornar que as profecias deles se concretizem, nem que seja pela percepção, porque há aqui várias entidades que também podemos falar, como os mídia. Sempre que achares que deves dizer alguma coisa, não esperes uma pergunta minha. Ok. Então, se calhar é importante para nós termos uma ideia da dimensão, e isto são apenas alguns exemplos, mas todas as multinacionais que nos venham à cabeça estão lá. Portanto, mesmo que uma multinacional, por exemplo, dissesse, eu não gosto muito daquela forma de resolver os problemas,
seria difícil não estar lá, porque seria uma desvantagem competitiva enorme. Pronto, além de que muitos destes acionistas são comuns. Portanto, os donos das multinacionais hoje em dia são os mesmos. Pronto. Então, vou dar alguns exemplos, mas podem ir ao site, porque, como disse, realmente está bastante disponível. Coca-Cola, Nestlé, Cisco, Credit Suisse, Nasdaq, a Bayer, a Roche, a Johnson & Johnson, a Merck, a Moderna, a Amazon, a Apple, a Google, a IBM, Mastercard, a Meta, Microsoft, a Visa, depois nos mídias muitos, Bloomberg, TikTok, Google, Meta, NBC, etc. Portugueses, curiosamente, encontrei lá Jerónimo Martins e a Sonai, portanto, sabem que tem de estar lá, provavelmente com uma participação mais pequenina do que outras. O giro disso é que ao Credit Suisse nada lhe serviu estar lá, não é? Porque aquilo acabou por ter que ser comprado pela UBS, porque as coisas correram mal. Mas isso é pormenores. E depois, a um nível um pouco superior, alguns até podem ser repetidos, mas daqueles que têm uma influência de facto maior, que são considerados parceiros estratégicos, temos Bill and Melinda Gates, que é um dos mais destacados, a BlackRock, o maior fundo de investimentos mundial, o Facebook, Goldman Sachs, a Google, a Microsoft, a Reuters. Sachs, aquela que foi presidida pelo Durão Barroso. Exatamente. Okay. Portanto, basicamente estão todas as grandes empresas. De políticos também, todos praticamente passaram por lá. Há um ou outro que passou por lá que tem visões não tão alinhadas, não é? Mas são raros. A maior parte tem posições relativamente alinhadas. E alguns mesmo fizeram parte dos seus programas de desenvolvimento de futuros líderes, e a maior parte deles depois ascendeu aos governos. E os mais destacados, por exemplo, a Merkel, o Justin Trudeau, o Macron, Ardern de Nova Zelândia, o primeiro-ministro holandês, que também tem tido umas ações interessantes quanto à agricultura, o governador da Califórnia, Tony Blair, etc. Todas estas figuras estão muito ligadas e estão muito alinhadas com toda a narrativa que é promovida. Sim, uma das coisas que eu vejo, embora haja pessoas dos dois lados políticos, mas vejo nomeadamente aí aquilo que são as pessoas que têm uma visão mais liberal das coisas, ou seja, mais de esquerda, e uma esquerda liberal no sentido em que há uma agenda que tem a ver com o ambiente, tem a ver eventualmente com medidas sanitárias, tem a ver inclusive com a regulação da comunicação social. Achas que isto começa a mostrar e a definir qual é verdadeiramente a agenda do Fórum Económico Mundial? Eu acho que a agenda, nem sequer digo que a agenda seja do Fórum Económico Mundial. Penso que o Fórum Económico Mundial é um dos locais em que essa agenda é operacionalizada. Essa agenda é muito mais global e o Fórum Económico Mundial ajudou, com certeza, essa agenda a ser implementada. Claramente, essa agenda mais liberal, associada aos partidos de esquerda, liberal no sentido mais americano, os partidos de esquerda são os principais aliados dessa aliança global de praticamente todas as entidades a nível mundial, desde as agências aos governos, às multinacionais, aos mídia. Portanto, essa aliança toda que podemos ver muito, como tu falaste, na luta contra a desinformação, que basicamente é censurar quem vai contra estes interesses. E, portanto, muitas destas figuras, sem dúvida, que são, Lula é outro exemplo que também leva para a frente muitas destas agendas, mas eu acho que extravasa muito esse campo político e, neste momento, provavelmente por uma questão tática ou outra, há muita gente também de outras alas políticas. O Macron era considerado uma pessoa de centro, por exemplo, e há muitas pessoas ligadas, consideradas de direita, que hoje em dia estão completamente dentro deste barco. Eventualmente há muitos conservadores que fazem mais resistência. Portanto, ainda existe alguma, mas isto já está a extravasar muito esta área política. Mesmo essa agenda que estavas a falar, social e ecológica, já extravasou há muito e está cada vez mais por assim dizer, contaminar todo o espectro político. E vamos só ficar aqui porque ontem houve um tweet muito interessante do Elon Musk, onde ele diz que esta corporate ESG, que é a governança ambiental social corporativa, e estas são as palavras do Elon Musk, cada vez mais me convenço que o corporate ESG é o diabo encarnado. Ou seja,
um empreendedor, um visionário, alguém que é um forte defensor da liberdade de expressão, viu-se pela ação dele através da compra do Twitter e da desintoxicação e, no fundo, obrigar a empresa a mostrar toda a estratégia de censura que tinha implementada. Ele dizer uma coisa dessas tem que ser um alerta para as sociedades também. Sim. Esse era um dos pontos que eu ia tocar aqui na agenda, mas fizeste bem, porque assim antecipamos já. Portanto, a agenda, os principais pontos da agenda do Fórum Económico Mundial, que representa algo que se passa não só lá, mas em todo o lado, e realmente as ESGs são um dos pontos importantes. Acho que há vários pontos há vários aspectos em que isso pode ajudar a sua própria agenda de favorecimento destas elites mundiais, económicas e destas grandes corporações. De facto, na minha opinião, e obviamente quem lê, aquilo tem muitos pontos que parecem, à primeira vista, muito positivos e benévolos. De facto, na prática, há várias formas em que aquilo pode ser altamente prejudicial. Uma das coisas é que leva-nos a pensar sobre alguns problemas de uma forma que não é muito correta, ou seja, sem grandes bases científicas em que não todos aqueles problemas que são levantados, até eles definem quais são os maiores problemas, não é? Não tem uma grande base científica, muitos deles, e alguns deles são destrutivos, ou mesmo que haja alguma base, a realidade não é perfeita. Tipo aquecimento global? Por exemplo, há vários aspectos ligados às alterações climáticas, que de facto a base científica, e quando se vê todo o conflito de interesse e todas as tentativas de censurar quaisquer vozes que queiram contrariar, que levam a, mesmo que uma pessoa não consiga analisar o problema todo, que é altamente complexo, perceber que tipo de ações humanas é que podem eventualmente alterar o ambiente e de que estratégias é que nós temos ao nosso alcance para as alterar, quais os custos. Portanto, há um conjunto de situações desse nível, mas tudo que está à volta, obviamente, que leva a pensar... E depois é a mesma coisa. Quem enfatiza esse problema, não é? São aquelas pessoas que estão a investir bilhões nas soluções do próprio problema. Pronto. Mas voltando um bocadinho às ESGs, um dos aspectos que provavelmente leva a que esta agenda de beneficiar estas elites possa acontecer é que isso, para as empresas médias, é extremamente complexo. Claro. Exige um conjunto de consultores, de recursos que elas não têm, ou seja, é outra forma de favorecer as grandes empresas que têm esses recursos e conseguem implementar isso. Pronto, e há muitas outras formas. E isso em Portugal pode ser absolutamente fatal, se nós pensarmos que cerca de 80% do corpo empresarial português são empresas do foro familiar, e algumas delas são, inclusive, PMEs ou mais micro e pequenas empresas. Portanto, isto pode ser, de facto, fatal, por assim dizer. Sim, porque uma das visões que eles têm, basicamente, é transformarmos as nossas sociedades, os cidadãos, em meros consumidores. Portanto, estas grandes corporações, estas grandes multinacionais, elas facultariam os serviços para todos nós usufruirmos deles. Portanto, esta é uma das ideias que eles têm e, portanto, essas empresas intermédias poderão deixar de fazer sentido ou estar incorporadas dentro das grandes empresas. Sim, depois de ter existido aquela fase das grandes fusões, não é? Eu creio que foi na década de 90 ou a primeira década do ano 2000, agora é o acabar, digamos, com este comércio mais tradicional ou com estas empresas mais tradicionais, seria? Certo. É um bocadinho mais especulativo, mas eles próprios falam, por vezes, neste tipo de dinâmica e que acham normal. E eu acho que há dados para se poder tirar essa conclusão, mas esta parte já é um bocadinho mais especulativa. Mas eu acho que é uma das consequências, pelo menos, acho que é visível que é isso que irá acontecer, não é? As empresas desvalorizam, têm de ser vendidas, tentam arranjar compradores e quem vai comprar, obviamente, são as empresas maiores. E acumula-se mais riqueza. E é beneficiado, se calhar, no preço, porque daí a vender ou fechar portas, sempre o empresário preferirá vender e ganhar algum dinheiro. Nós vamos aproveitar agora este momento e vamos até à nossa rúbrica de direitos e deveres e depois regressamos para continuar a falar com o Nuno Machado. Até já.
Sabia que existe uma linha para pessoas com deficiência? A linha do cidadão com deficiência presta todo o tipo de informação sobre os apoios a que os cidadãos portadores de deficiência têm direito, os quais muitas vezes os próprios e os familiares que os têm a cargo desconhecem. Esta linha telefónica gratuita reúne toda a informação, deveres e apoios do Estado a que as pessoas com algum tipo de deficiência têm direito, nomeadamente em áreas como a saúde, segurança social, habitação, equipamentos e serviços. Basta ligar o 800 20 84 62 nos dias úteis entre as 9h30 e as 17h30 e haverá alguém do outro lado da linha pronto a ajudar. O atendimento é prestado pelos colaboradores do Provedor de Justiça. Agora já sabe, informe-se e saiba fazer valer os seus direitos. De volta aqui à nossa mesa, estamos a conversar com o Nuno Machado, fundador do jornal digital The Blind Spot. Estamos a analisar aqui uma entidade que é o Fórum Económico Mundial e estamos a tentar ler esta entidade à luz daquilo que são as soberanias de cada Estado e de cada nação. Já falámos alguns dos pontos da agenda deste Fórum Económico Mundial, mas há outros que se calhar também mereciam a nossa atenção e é interessante, eu mencionei as questões sanitárias, por assim dizer, porque nós vemos que a OMS está a alterar algumas coisas nas suas cartas, vemos também que há uma revisão constitucional em Portugal que eventualmente poderá dar mais poderes e limitar inclusive as liberdades dos cidadãos dentro daquilo que é o contexto sanitário. Isso também faz parte da agenda deste fórum? Sem dúvida que faz, está ligado também a outros pontos, mas sem dúvida que faz. A influência, por exemplo, do Bill Gates na definição destas estratégias também é muito importante, porque ele tem um projeto já de há vários anos que basicamente é quando há uma alteração qualquer a nível de um vírus novo que surge ou alguma alteração em termos epidemiológicos, imediatamente vir uma equipa de especialistas fazer os seus modelos e arranjarem medicamentos, normalmente vacinas, e segundo os últimos dados que vi já estão a falar em fazer vacinas em 3 meses, em 4 meses, para rapidamente, segundo eles, impedir que se torne uma pandemia ou que tenha consequências mais graves. Portanto, através da Fundação Bill e Melinda Gates ou através de outro tipo de corporações, porque esta é outra coisa, só quero manter aqui, muitas vezes este tipo de ações também vem com uma fachada empresarial que não identifica imediatamente quem são os detentores dessas empresas, não é? Certo, falando um bocadinho, por exemplo, e não é o único, há várias fundações que estão a fazer esse modelo de negócio, por assim dizer, que é, por um lado, eles conseguem abater grande parte, ou uma boa parte dos impostos investindo nas suas próprias fundações. Depois as próprias fundações acabam por financiar um conjunto de entidades, mídia, think tanks, universidades, agências, etc., mas financiam muitas vezes especificamente para tratar daqueles problemas. Okay. E, ao mesmo tempo, eles, enquanto pessoas privadas, estão a financiar fundos ou eles próprios estão a financiar projetos para dar resposta aos problemas que são levantados pelas entidades financiadas pela é uma pescadinha de rabo na boca. Sim, não é? Claramente isto é o melhor, controlar a narrativa é do melhor que há. Então, voltando a esses pontos da agenda, a agenda sanitária é importante. Esse aí é um dos pontos principais. Está muito associado, agora, o que eu penso que é talvez a maior prioridade, porque está associado a vários pontos, que é o da identidade e dos passaportes digitais. Portanto, a ideia, uma das ideias principais e que está a ser estudada e trabalhada e desenvolvida tecnologicamente, é a ideia de nós todos termos, a nível global, ou o mais global possível, o que eles conseguirem, de nós termos os nossos dados de saúde digitalizados, portanto, haver um documento em que todos os nossos dados de saúde estão presentes e, provavelmente, o tipo de medicamentos que tomamos ou se tomamos as vacinas ou não, como nós vimos nesta crise da Covid, muitas pessoas acharam que faltou, de facto, isso, sabermos exatamente
qual é o estado de vacinação, por exemplo, mas eventualmente outros. Isto tem a ver também com muitas outras áreas em que eles também estão interessados. Os dados biométricos em geral são áreas que mexem com muitos bilhões e que é uma oportunidade de negócio, obviamente, para muitas destas entidades que estão lá dentro. Igualmente as alterações climáticas, há muita gente, e eu acho que é bastante possível que isso venha a acontecer, que eventualmente estes passaportes também esta identidade digital também possa ajudar, por exemplo, a medir o nosso consumo de carbono. Ou seja, ser associado a uma pegada ecológica. Certo. Portanto, tudo isso, por isso é que este é importante, porque mexe em vários pontos da agenda e as alterações climáticas são um dos pontos essenciais, não é? Porque muitas das pessoas que estão lá dentro são aquelas pessoas que investiram muito mesmo em casas ecológicas, em sistemas de remoção de carbono, em sistemas de geoengenharia, ou seja, alteração do clima através de os humanos alterarem eles o clima utilizando certas estratégias e, portanto, esses bilhões investidos têm de ter retorno de alguma forma. E, portanto, isto são algumas das agendas que eles têm, muitas delas estão ligadas, a inteligência artificial está muito ligada aí com isto. Depois também falaste num ponto que é fundamental, que é a chamada luta contra a desinformação, não é? Que basicamente eles detêm a verdade, não é? Por acaso a frase até é da representante da ONU lá no Fórum Económico Mundial, mas que nós somos os donos da ciência, portanto, basicamente na ideia deles, eles são os iluminados que detêm as soluções e, portanto, quem apresentar alguma coisa contra essas soluções ou contra as agências, nomeadamente de saúde ou a ONU, que também estão muito ligados a estes grupos e fazem parte também destas discussões, está a desinformar, mesmo que aquilo até possa ser verdade, mas aquilo é uma verdade que é inconveniente. É interessante dizer isso, porque ainda a semana passada, se não me engano, o Obama teve uma afirmação também preocupante. O Obama, que cobra cerca de, se não estou em erro, entre 400 e 450 mil euros por participação, por palestra, portanto, de facto difícil a vida dele, sempre que tem que falar, se não é euros, é dólares. Mencionei isso sobre a necessidade de o jornalismo novamente purgar aqueles que não são os bons representantes do mesmo. Poucos dias depois, uma comissão especial de investigação veio confirmar que a notícia do conluio da campanha de Trump com a Rússia era falsa e tinha nascido na campanha de Hillary Clinton. E, no entanto, ninguém se preocupa com isso. Só se preocupa quando a narrativa é um bocado diferente do mainstream. Sim, isso tem a ver com aquilo, para já, o enviesamento político e realmente estes políticos estarem mais alinhados com esta agenda. Portanto, são mais beneficiados e os outros, nomeadamente o Trump e outros, são mais prejudicados. E esse caso, por exemplo, já era conhecido e toda a comunicação social omitiu, já vi muitos indícios de pessoas próximas da Hillary Clinton, como em relação ao filho do Joe Biden, começámos a ter já há alguns anos indicações de que de facto isso tudo estava a acontecer. Mas os mídias neste momento são parte deste sistema, que se pode ver no Fórum Económico Mundial, mas é um sistema maior, que de facto eles, mais do que estarem a investigar se o que eles dizem é verdade, nomeadamente nos encontros de Davos, eles vão projetar ainda de forma mais vincada as ideias de lá e atacar toda a gente, mesmo que digam coisas que são opiniões legítimas ou a verdade, se contrariar. Portanto, eles são mais uma peça. É interessante estares a dizer isso e é bem verdade. Só mais uma chega, a instrumentalização do FBI neste caso do Trump, mas nós já vimos que o SIS aqui pode ir buscar computadores, portanto não há problema nenhum. E a outra questão é que em Davos, as perguntas incómodas que são feitas aos participantes são feitas quando eles estão a andar lá na vila. Claro. E recordo-me, do Bula, creio que é o CEO da Pfizer, receber as perguntas desses jornalistas, se calhar como tu e outros, mas não do mainstream que está lá dentro nas conferências. Claro, porque o jornalismo hoje em dia, a nível mundial, infelizmente no mainstream, processa dessa maneira. Ou seja, há um grande conluio, de facto, entre todas as entidades.
o poder financeiro dessas elites está a ser de tal maneira forte que controla os políticos, as grandes agências, os mídia, e, portanto, isto é uma estratégia que é o ideal, não é? Se pudermos reunir um conjunto de empresários e dizer como é que nós vamos manter o nosso domínio e controlar todo o mercado, é controlar tudo. Portanto, não há forma nenhuma, é muito difícil de perderem o poder e a influência, pelo contrário, a tendência é para ainda aumentarem mais e se concentrarem nas mãos de poucos, e isso é o grande perigo. Se calhar depois... Achas que hoje em dia o caso Watergate aconteceria? Não. Quer dizer, depende do lado. Pois, como Depende estava do do lado republicano, como o Nixon era republicano, se calhar certo. aconteceria. Isto é um grande conluio. Este é um exemplo, vou-te dar um exemplo para sairmos um bocadinho disto do que se está a passar, mas a nível nacional, por exemplo. Não sei se tu acompanhaste a história há uns tempos de que saiu a notícia de que a Câmara de Lisboa estava a dar às embaixadas dos outros países, nomeadamente, salvo erro, a Rússia, Israel, os dados dos manifestantes. Não sei se tu te lembras como é que isso saiu. Essa notícia não saiu de fonte nacional, ou seja, nenhum dos jornais nacionais passou notícia. Essa notícia saiu do Político. E depois as pessoas que foram condenadas, as pessoas que foram denunciadas e organizadoras da manifestação, quando souberam, porque isto foi um erro lá dentro da Câmara, que passaram com o conhecimento, eles tiveram acesso basicamente portanto, foi uma coisa que eles foram mesmo apanhados a fazer isso. A organização das manifestações, moradas, tudo, certo. identidade. Certo. Mas o curioso é que depois entrevistaram essas pessoas e elas disseram, tivemos meses a mandar para todos os grandes jornais nacionais e nenhum quis publicar nada. Ou seja, e é isso que se está a passar agora em nível global. Isto podíamos falar das oligarquias nacionais, mas agora se passar em nível global, que é, eles não publicam, como a história do Hunter Biden. Este é um exemplo que isto já se passava a nível local. Ou seja, quando há este nível de controlo, há uma impunidade total, não é? Neste caso teve de ser uma entidade internacional a falar, e depois quando se falou, depois os nossos jornais apanharam, porque aí já todos estavam a passar. Mas a nível global não existem outros planetas em que vão denunciar e depois obrigar o mainstream a seguir. E portanto, aqui o que se está a ver com a investigação é que de facto o conluio é muito grande, inclusive com o complexo industrial, militar. E isso, de alguma forma, vai de encontro à urgência com que eles colocam o tópico do combate à desinformação na linha da frente. Não é? Nós tivemos aqui um famoso artigo 6 da Carta dos Direitos do Homem ou dos Direitos Humanos na Era Digital, que roçava a censura. Isto tudo, uma das características desta agenda que se está a passar a nível global e que está bem representada no Fórum Económico Mundial é esta ideia de emergência. Ou seja, é tudo emergente, não há tempo para... Tem de ser, se vocês reparem, se formos há 5 anos atrás já era tudo emergente. Portanto, isto são coisas emergentes, é preciso atuar o mais rápido possível e temos a certeza que isto tem de ser agora, porque se não for agora... Lembremos do Al Gore, dar uma data para o fim do mundo, por exemplo. E já há décadas que se passa isso, mas tem vindo a acelerar. Então é urgente censurar, é urgente arranjar medicamentos que podem não ter passado por todas as fases, mas temos de implementar. Portanto, é tudo urgente. O que faz com que estas pessoas que já estão na vanguarda, porque eles próprios já começaram a desenvolver as soluções, ou já têm a tecnologia que rapidamente conseguem lá chegar, sejam eles, portanto, a desenvolvê-las. Não há ninguém que consiga ter uma voz e com capacidade para desenvolver as soluções. Não, afinal, esse problema não é tão mau. Se tu reparares também no Fórum Económico Mundial, aquelas discussões não são discussões de eu acho que esta solução é melhor que aquela. Não. Estão todos alinhados, portanto, não há discussão. E, a partir do momento que não há discussão, quer dizer que há um conluio entre todos, não é? E isto devia chamar-nos a atenção. Eu sei que isto não é tema, mas é uma conversa também entre nós. É quando vemos um grupo de pensadores e estrategas, porque eles são pensadores e estrategas, porque, pronto, chegaram onde chegaram, com apoio ou sem apoio, eu vi alguns a serem apoiados a meterem o pé na poça. Devíamos desconfiar logo deste unanimismo de opinião. Isto devia ser o primeiro red flag, o primeiro alerta para todos nós, quando pessoas tão diferentes e tão perspicazes, tão inteligentes, acabam por ter a mesma ideia.
que é antinatural. Isso é um sinal que há qualquer coisa que não está bem, que é sinal que isto basicamente, aquilo é propaganda, não é uma discussão dos problemas, eles não estão preocupados em arranjar as melhores soluções, porque mesmo nós os dois, o normal numa discussão, às vezes dizem, peço desculpa não concordar contigo. E eu agradeço, ainda bem que não concordes, porque se concordasse havia qualquer coisa estranha, porque nós todos temos ideias diferentes, temos experiências diferentes, portanto, se chegarmos aqui e os dois concordarmos em exatamente tudo, há qualquer coisa, nós estamos a ser vítimas de algum tipo de manipulação. Com as grandes empresas é igual, ou seja, as grandes empresas deveriam, não acontece tanto porque os acionistas são semelhantes, portanto, às vezes vê-se hoje em dia decisões muito estranhas, mas quem está a tomar aquela decisão pode estar a perder por aqui, mas está a ganhar por ali. Com as grandes empresas é igual, e todo o avanço que nós realmente conseguimos ter ao longo do tempo, o melhor modelo, por mais defeitos que possa ter, é um defeito em que há vários interesses, há várias tentativas de puxar umas narrativas para um lado e outras para o outro. E é dessa luta de interesses que, de alguma forma, obviamente que as coisas não eram perfeitas, estão a piorar, mas de alguma forma nós, os cidadãos, éramos beneficiados com essa concorrência para a melhor solução. Neste momento, quando eles podem decidir quais são os problemas e quais são as soluções, não existe nenhuma concorrência. É aquilo que lhes dá mais dinheiro, não é? Porque depois acaba, inclusive, por diluir completamente os partidos nacionais. E aqui voltamos a ligar com a soberania, não é? Porque se, independentemente de quem estiver no poder, aquela agenda é o que vai acontecer, claro, tu ou estás no barco ou estás a nadar sozinho no oceano. Porque são decisões estratégicas, ou seja, vamos imaginar que nós somos uma corporação. O que é que nós podemos fazer? Nós até, sei lá, o nosso CEO até pode estar mais orientado para uma dada ideologia ou para um dado partido. Mas o que é que ele tem de pensar? Eu vou financiar e vou apoiar e vou criar algum tipo de incentivo a este partido favorecer os nossos interesses, ou vou apoiar os dois e estou assegurado em qualquer dos lados, não é? Exatamente. E é um bocadinho isso que se está a fazer e que se está a conseguir fazer a vários níveis. E a parte política é mais uma parte, mas não é a única. É por isso que PS e PSD sempre tiveram alguém nos lugares de topo da TAP e agora nem asinhas de penas nos chafam desta confusão. Ainda antes de... Estamos a entrar nos últimos minutos, mas podem as pessoas juntar-se ou não para falar sobre os temas? Uma pergunta. E se de facto dali saem ideias que são boas para o bem da humanidade? Eu penso que isto tem sido uma tendência e, curiosamente, a própria população parece não estar muito alerta para isso, que é a tendência para se achar normal as pessoas todas concordarem sobre os assuntos e achar perigoso, não é? Essa ideia é perigoso, tem uma ideia diferente. E isso está-se a passar realmente a todos os níveis. Não vejo uma reação da própria sociedade para achar que nós precisamos de debates e precisamos de pessoas com ideias diferentes. Isto, de facto, estamos num estado, eventualmente, que alguns consideram de hipnose coletiva, sobre alguns temas, em que é tudo visto preto e branco, há um unanimismo que não é nada orgânico. Organicamente as pessoas sempre discutiram, sempre tiveram diferenças, e neste momento, de facto, há esta tendência de regimes totalitários, que aqui está os peritos e os iluminados que têm a razão, e quem diz alguma coisa contra está errado. É interessante tu dizeres isso, porque aquilo que vemos também é uma mudança na forma como são comunicadas as coisas. Há sempre um dos lados que assume que é o defensor da saúde, o defensor da democracia, e recordo Aníbal Cavaco Silva, antigo Primeiro-Ministro, antigo Presidente da República, fez uma intervenção mais musculada este fim de semana, e concordando-se ou não, imediatamente da parte do PS, portanto o partido que apoia este governo, vem logo dizer que foi antidemocrático e é um ataque à democracia. Achas que esta linguagem de ataques a valores tão intrínsecos também faz parte do controle psicológico? Faz parte dessa simplificação, de tornar as pessoas infantis, porque, no fundo, é quando alguém sofre uma crítica e, em vez de contra-argumentar ou aceitar, ou é assim, mas usar outros argumentos, ataca o próprio emissário ou a pessoa que fez essa crítica. Ou seja, muito com a questão emocional, isso é um perigo, isso é uma coisa.
e não de se debater abertamente. Faz-me lembrar a Hillary Clinton, num dos debates com Trump, a dizer: eu ao meu lado consigo ver a Terceira Guerra Mundial, enquanto apontava para o Trump, e depois foi precisamente o contrário, não é? Mas não estamos aqui para falar do Trump. E o que é que nós podemos fazer? O que é que as pessoas podem fazer? Eu penso que um dos aspectos, sem dúvida, é o denunciar. Acho que às vezes há coisas que, por exemplo, estava no outro dia num jantar e estávamos lá a ver algumas coisas até mais contraintuitivas que estão presentes lá no site do próprio Fórum Económico Mundial, algumas das ideias que eles têm para o futuro da humanidade. E, portanto, às vezes, o mesmo expor este tipo de agendas e de ideias que eles têm é muito importante, portanto, porque as pessoas não têm sequer acesso a isso. Portanto, expor e explicar exatamente o que se tem passado. Eu penso que há um trabalho feito por vários jornalistas a nível mundial que estão a tentar, com muita dificuldade, porque de facto os canais são muito pequenos, agora o Twitter tem ajudado um pouco nisso, mas expor de facto tudo isto, este conluio, todos os e-mails que metem pessoas impensáveis, todas as grandes universidades, com o Estado, com os jornalistas, com toda esta promiscuidade que existe, não é? Eu penso que isso é algo muito importante. Depois também é necessário apresentar, não digo uma visão alternativa, mas visões alternativas àquele modelo que eles têm, porque eles, apesar de tudo, têm um modelo, que é um modelo que as grandes elites vão decidir o futuro de todos nós e que, depois podemos acreditar ou não, todas as soluções que eles vão implementar, por mais radicais e por mais consequências que possam ter, negativas, são o melhor, apesar de tudo, para nós, e temos de confiar cegamente neles e tudo aquilo que eles dizem. A outra visão, eu acho que as outras visões, na minha opinião, passa por valorizarmos muito a liberdade de expressão, o respeitar as opiniões dos outros. É um bocadinho difícil, é um bocadinho como voltar a pôr a pasta dentro da embalagem, a pasta dentífrica dentro da embalagem, porque este poder foi de tal maneira conquistado, foi conquistado de forma tão forte neste momento, que é muito difícil agora eles abdicarem, as entidades que ganharam esse poder, abdicarem disso. Mas pelo menos tentar conter e arranjar aqui diferentes interesses e diferentes postos. Achas que nós, como cidadãos, também temos que voltar a avivar o nosso pensamento crítico, a não sermos tão instantâneos com as opiniões tipo das redes sociais? Eu acho que sim, e eu acho que de facto está em nós a maior capacidade, a maior possibilidade de se inverter um bocadinho este caminho está em nós. É muito difícil, porque obviamente nós vivemos num mundo com muitas distrações, algumas destas agendas levam a uma maior dependência do Estado e um maior empobrecimento, portanto muitas pessoas mais facilmente daqui a uns anos vão aceitar este tipo de agendas, por exemplo, toma lá um subsídio e fica em casa e pronto, e és feliz. Há muita gente que hoje em dia já abertamente aceita isto e cada vez mais, as pessoas cada vez são capazes de abdicar da sua liberdade, para elas já não é... Há pessoas que inclusive dizem, eu já tenho saudades dos confinamentos. Eu já vi pessoas a escrever isso, inclusive até na comunicação social, e antes de terminarmos... a figura do presidente eterno do Fórum também é pouco consensual. Klaus Schwab, não sei o que é que podes dizer sobre ele. Eu penso que ele é um representante. Eu acho que ele às vezes se antecipou um bocadinho e disse algumas... Tem várias afirmações que talvez não tenham funcionado muito bem para o Fórum Económico Mundial, são demasiado, talvez por estarem também dentro de uma bolha, que alertaram logo algumas pessoas, e então já há muitas pessoas, por canais alternativos, está a alertar. Também há questões, também não tem vindo muito, mas ele também tem sido acusado de também ter enriquecido muito e estar a utilizar muitas das verbas que recebe em proveito próprio, mas penso que é uma entidade que vai sobreviver muito para além disso. Uma das figuras que se fala é o Tony Blair, que está muito ligado a estes interesses e, como se sabe, também tem um historial não muito animador em termos de confronto com a verdade, não é? E, portanto, haverá outras figuras, porque isto, de facto, é uma agenda muito poderosa. Tony Blair não foi o que esteve aqui nos Açores? Claro. Com o Durão Barroso, com o Aznar e com o Bush? Claro. A começar uma guerra... É curioso que no congresso que eu estive ontem, uma das coisas que os jornalistas de investigação apresentaram
foi de facto na altura em que houve o atentado de 11 de setembro e toda a gente estava preocupada com a luta contra o radicalismo islâmico. Havia e-mails que eles tiveram acesso passado estes anos todos, em que o Tony Blair e os outros políticos estavam a discutir como é que eles podiam mudar a situação geopolítica no Iraque, na Síria, etc. Portanto, não estavam minimamente orientados para os problemas que a população, na altura, estava preocupada. Portanto, estavam a utilizar aquele... Coisas interessantes. É por isso que é preciso estar atento. Nuno Machado, obrigado por ter estado aqui connosco. Fica também aqui o desafio, vá até à internet, procure The Blind Spot e receba e leia também as notícias que são dadas aí nessa plataforma. A mim resta-me agradecer a sua presença, recordar que amanhã estamos de volta à mesma hora. Boa noite, até amanhã.